Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Indian Wells tem sido sempre considerado o maior torneio abaixo dos Grand Slam. Não só pela enorme premiação que ele oferece, mas também por sempre reunir a nata do tênis masculino e feminino durante 10 dias lá no deserto da Califórnia. Mas neste ano, Indian Wells está bem descaracterizado. Começar, é óbvio, pela época em que ele está sendo disputado. Normalmente Indian Wells é o primeiro Masters 1000, o primeiro WTA 1000 da temporada, logo depois do Australia Open, antes de Miami, agora deslocado para outubro, ou seja, em outra situação completamente diferente de clima, principalmente. Mas importante é que pelo menos ele volta a ser disputado, já que ele não pôde acontecer em 2020 por conta da pandemia. Ele foi o primeiro dos grandes eventos prejudicados pela pandemia e acabou também não conseguindo ser realizado neste ano, porque a situação ainda não era tranquila lá em março para realizar o campeonato. Mas o Indian Wells também terá grandes ausências, né? Isso que descaracteriza ainda mais o evento. No masculino, pela primeira vez desde o ano 2000, olha só há quanto tempo, hein? Nós não teremos nenhum dos Big Three inscritos. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. No feminino, também importante a ausência das duas líderes do ranking, né? A Barty e a Sabalenka não vão jogar, a Osaka também pulou fora e a Serena Williams continua afastada. Portanto, é um torneio bem fora das suas características. Algo que é muito importante observar, e o pessoal novamente tem me perguntado muito, é a questão de ranking, né? Medvedev pode finalmente encostar no Djokovic e brigar pelo número 1? Não pode. O Medvedev está defendendo nesta semana aqui os 1000 pontos de Xangai de 2019. O Djokovic também defende um pouco de pontos, não é uma grande coisa, 200 pontos. Mas o Medvedev, mesmo que vença Indian Wells, e obviamente ele entra como favorito, ele, no máximo que ele pode fazer é se aproximar um pouco mais de Djokovic. Em caso de título, por exemplo, ele deve ficar ali na casa de 900 pontos do número 1. Mas como vocês sabem, o Medvedev tem muitos pontos a defender nessa reta final da temporada, é muito difícil para ele encostar. Bem mais interessante é a briga pelo ranking da temporada, né? Na temporada, a distância do Djokovic para o Medvedev ainda é de 2.000 pontos, então o Medvedev poderia aí descontar 1.000, ficar bem mais próximo. Aí sim existe uma briga, uma luta mais direta pelo número 1, porque no ranking da temporada, obviamente vocês sabem, apenas se soma. Então se o Medvedev conseguir grandes resultados, principalmente superiores ao que o Djokovic poderá fazer, o pessoal está achando que o Djokovic só volta agora para Paris e Finals, então o Medvedev teria uma chance realmente de alcançar. Vocês também já sabem que o Tsitsipas e o Zverev já garantiram a presença no Finals. Então nós temos aí Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev já garantidos no Final. E aí uma luta grande entre Rublev, Berrettini, Casper Ruud. Olha o Casper Ruud ganhando aí o torneio de quadradura semana passada, hein? O Cax, que é sempre um jogador perigoso. Sinner, que também ganhou o torneio semana passada e está hoje no 10º lugar do ranking da temporada, mas é um ranking que tem que descontar o Nadal, né? O Nadal não vai disputar. Então, na verdade, ele está em 9º lugar, está perto aí da disputa de uma vaga que fica ali entre os 8 mais bem pontuados, né? Logo abaixo dele está o Aliassime, está o Karatsev, então são todos jogadores que têm grandes chances aí em Indian Wells de dar uma encostada e melhorar essa luta pelas vagas no ATP Finals. Muito bem, e o assunto do podcast Tênis Brasil desta semana é os desafios do ensino do tênis no Brasil. Convidamos aí um verdadeiro especialista para conversar com a gente, Caio Cortella. Caio, que trabalha diretamente com a Federação Paranaense e com a Federação Paulista no trabalho de capacitação de professores, também é assessor da CBT, tem doutorado de ciência do movimento humano, ou seja, é um nome muito gabaritado para discutir aqui e agora com a gente os desafios do ensino do tênis no Brasil.
Caio Cortella, antes de mais nada eu quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Você que tem feito aí um grande trabalho, principalmente no Paraná, junto ao Silvio Pinheiro de Souza, o presidente da Federação Paranaense, mas também tem trabalhado em São Paulo, trabalha também na CBT, ou seja, você é o homem para falar da gente sobre o tênis brasileiro. E eu quero já começar a te perguntar sobre o que você avalia nessa tua larga experiência, quais seriam os grandes desafios que hoje nós temos para o ensino do tênis no Brasil. Zé, eu que agradeço, parabéns mais uma vez por essa iniciativa. O Portal Tênis Brasil, sem sombra de dúvida, é um dos portais aí mais importantes do nosso tênis, e você, à frente dele, trazendo sempre uma informação atualizada para todos nós. Zé, começando para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem, óbvio, uma série de desafios, mas eu gosto de começar sempre pelos os pontos positivos. A gente já avançou muito dentro dessa área de capacitação. O Brasil hoje é uma referência em âmbito internacional dentro de programas de formação federativa, que é esse ambiente que a gente chama de não formal, através dos cursos da CBT, e hoje as federações também avançando com programas específicos e buscando dar suporte para os treinadores em diferentes áreas, não só naquele conhecimento profissional, que são aqueles conhecimentos muito básicos relacionados à técnica e à tática do esporte, mas também avançando em outras áreas, como a comunicação, as áreas de planejamento, condução e avaliação do processo de treino, que também são muito importantes, pois hoje a gente sabe que o papel do treinador é muito mais do que ensinar os aspectos técnicos e táticos da modalidade. E dentro desse cenário, Zé, eu vejo que a gente ainda, óbvio, tem alguns desafios, Um deles até me parece um pouco estranho, mas é que realmente o nosso mercado de trabalho aqui hoje é muito confortável. E ao ser muito confortável, muitas vezes faz com que alguns treinadores, principalmente que atuam nesse contexto de participação, onde o contexto é um pouco mais previsível, as rotinas são mais parecidas e a cobrança por resultados não é tão grande, o treinador muitas vezes tende a se acomodar, não buscar informações, não se capacitar. Lembrando que quando eu falo em capacitação aqui, eu não me refiro apenas a cursos, a graduação, mas essa busca também por informações na internet, como no portal Tênis Brasil tem muita coisa de qualidade disponível, e principalmente, Zé, a troca entre os pares. A gente sabe que os treinadores aprendem, na maior parte das vezes, nessas relações informais, nas visitas a outros centros, nas trocas com os treinadores durante as formações, com seus pares, e isso eu acho que a gente ainda precisa avançar bastante se a gente realmente quiser entregar cada vez mais para as pessoas que estão conosco em quadra. Sem dúvida, Caio, acho que é exatamente por aí o caminho. Eu até anotei algo para comentar com você aqui, porque eu frequento bastante academia, jogo de vez em quando meu tênisinho. Meu condomínio, inclusive, tem uma quadra aqui, e eu vejo vários professores, o condomínio tem vários professores diferentes aqui, e eu vejo alguns que ainda não usam as bolas lentas para o início do aprendizado infantil ou até do adulto, Você vê que as pessoas estão começando a jogar tênis e eu não vejo esse uso dessa bola. Eu acho isso muito maluco, Porque acho que já ficou bem claro que isso facilita demais esse aprendizado inicial, que é muito complicado para o tenista, Como é que vocês colocam isso para os professores fazerem esse tipo de adotar esse tipo de critério? Perfeito, Zé. Realmente isso que você colocou, a mudança de paradigma, Zé, ela é muito lenta, O que nós estamos falando hoje e a gente observando, a gente também trabalha junto a clubes de academias, fazendo assessorias, e a gente identifica um ponto muito interessante, que é o que você acabou de colocar. Nós já observamos uma mudança de discurso muito clara, ou seja, hoje, diferente do que nós vamos dizer há 15 anos atrás, o papel das bolas de baixa pressão, o uso de metodologias ativas por meio da tática, ele já é reconhecido pelos treinadores como a melhor forma para ensinar as pessoas, os iniciantes aí, a se introduzirem no tênis. No entanto, acho que esse exemplo que você traz é muito claro, ainda existe um grande distanciamento entre o discurso e a prática. Muitas vezes os treinadores acreditam que estão ensinando por meio de jogos, por exemplo, ou acreditam que simplesmente utilizando uma bola colorida, ele está trabalhando por meio das novas metodologias de ensino. E isso é muito mais do que simplesmente utilizar uma bola de baixa pressão
ou a redução de uma quadra. É uma nova forma de se pensar, de se comunicar com o aluno e de estruturar e desenhar o planejamento da própria sessão de treino. E a gente sabe que esse desafio, apesar de já ter rompido muitas barreiras, é um desafio que a gente ainda tem que superar nas nossas quadras. Caio, você assessora a Federação Paranaense, você assessora a Federação Paulista, duas entidades enormes, né, com muita gente praticando e com um histórico muito importante. Você também é um assessor da Confederação Brasileira de Tênis, junto ali ao César Kist, que implantou esse processo todo. Me conta um pouco o departamento de capacitação, como é que ele funciona e como você viu ao longo desses anos a evolução do ensino no Brasil, do trabalho dos professores. Legal. Acho que a gente tem perspectivas bem diferentes em cada um desses espaços, né, Zé? Então, vou começar aí pelo departamento de capacitação da CBT, que já apresenta um programa consolidado, que hoje é alinhado à Federação Internacional de Tênis, ou seja, um treinador hoje que cumpre o programa completo da CBT, ele automaticamente tem o seu reconhecimento, né, por equivalência aos programas da Federação Internacional de Tênis. Né? Isso é uma conquista justamente pela CBT possuir o selo ouro de capacitação, o que é um ganho para nós brasileiros e um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito. Ao longo dessa trajetória dos treinadores, a gente começa a observar uma mudança no perfil, com um número cada vez maior de treinadores participando de cursos de graduação e uma participação também muito ativa nos cursos de formação. Isso tem sido muito positivo. Eu acho que é um primeiro passo para a gente estar cada vez mais integrado e reconhecendo que aquilo que a nossa modalidade muda constantemente. Dentro das federações, o trabalho, né, a confederação tem esse guarda-chuva que atende a essa formação básica geral dos treinadores e dá todo o suporte para eles se desenvolverem. Dentro das federações, a gente tem procurado construir programas específicos de trabalho. Por exemplo, na Federação Paranaense de Tênis, fizemos um programa exclusivo para jovens treinadores, dando suporte para esses profissionais, com base nos próprios estudos que a gente tem feito, para auxiliá-los nos desafios que esse grupo específico de treinadores encontra. Porque a gente sabe, né, Zé, que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é justamente a extinção do ofício de pegadores de bola, que por muito tempo foi a base da formação dos nossos treinadores e que, infelizmente, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande para a formação de novos profissionais. Na Paulista, a gente lançou no ano passado um programa fantástico que está servindo de modelo, inclusive a gente está acompanhando como estudo, porque os resultados estão sendo muito satisfatórios, que é o Treinador Competente. Um programa de 250 horas de formação, que não é pautado em conhecimento, ele é pautado no desenvolvimento de 6 competências básicas dos treinadores e que tem uma série de suportes de mentoria, de aulas online, além dos 10 encontros práticos, o estágio e um trabalho de conclusão, que dá a esse treinador uma bagagem muito grande para realmente fazer aquilo que é a essência do treinador, que é planejar, conduzir e avaliar. Então, dentro das federações, o que a gente tem feito é dar um suporte a esse programa que já existe hoje da Confederação, que está super consolidado, trazendo temas e desafios que são específicos de cada uma das regiões, das localidades. Caio, certamente o grande objetivo da capacitação dos professores é tentar dar um padrão, né? Padronizar o máximo que for possível o ensino do tênis, tirando aquelas diferenças que a gente sempre soube quando o ensino era muito mais empírico, era muito mais da experiência do professor, né? Coisa de 20, 30 anos atrás, e tentar dar essa padronização que eu acho que é extremamente importante, ainda mais num país gigantesco como o nosso, né? O quanto você acha que nós já alcançamos esse objetivo? Com certeza, Zé. Esse é o maior desafio, né? Vamos dizer, garantir padrões mínimos de referência, que a gente acredite que seja realmente efetivo para o nosso processo. E eu vejo que a gente avançou muito, Zé. Por mais que ainda exista um gap, né, entre discurso e prática, isso não é fácil de ser quebrado. A gente vê que os treinadores estão muito mais abertos hoje a compartilhar, os treinadores estão muito mais abertos hoje a entender um pouquinho a visão do outro, reconhecer no outro uma fonte de conhecimento, e isso, obviamente, potencializa demais o trabalho. Esse final de semana estive em BH,
Federação Mineira também fazendo um trabalho super legal, os treinadores super engajados, Santa Catarina, e a gente sabe que é esse o passo a passo, Zé. A gente precisa começar, como você bem colocou, o Brasil é um continente, e o trabalho, por mais que dependa muitas vezes da própria confederação, ele tem que também começar muito local. E aí as pessoas que estão dentro de cada uma das federações assumindo esse papel. Hoje a gente já tem um maior número de federações ativas com os seus departamentos, e isso tem impulsionado muito essa troca de informações entre os treinadores. Além, obviamente, né, desse boom que a gente teve das trocas de informação online, que a pandemia, de certa forma, nos trouxe e que hoje tem potencializado o processo de aprendizagem dos treinadores. Dentro desse processo todo, Caio, nós conseguimos ter números. Você sabe me dizer, por exemplo, quantos treinadores existem no Brasil, quantos treinadores capacitados nós temos, quantas quadras nós temos? Porque você sabe que o tênis brasileiro tem uma carência de números gigantesca, né? Nunca tivemos um estudo real e profundo para saber os números reais, quantos praticantes temos, uma série de situações que a gente poderia utilizar, inclusive, como marketing, né? Vocês, de alguma forma, a confederação conseguiu evoluir nessa questão dos números? Zé, a gente tem sim uma estimativa, né? A Federação Internacional de Tênis, com apoio de todas as confederações aí dos distintos países, tem estimado um número de pessoas praticantes. Hoje no Brasil esse número está em aproximadamente 2,6 milhões de praticantes. Entre o início da pandemia e o final, a gente observou um aumento de basicamente 300 mil praticantes dentro dessa estimativa, que foi feita anteriormente em 2019. O que nos chama a atenção, né, Zé, que acho que esse número é extremamente expressivo e coloca o Brasil entre os 10 países com o maior número de tenistas absolutos, é o percentual de pessoas que realmente pratica, que aí é mais baixo, né, que é um percentual de 1,2% da nossa população. Desse número, Zé, a gente pode falar aí que hoje aproximadamente 43% são mulheres, e a gente tem hoje, né, cadastrados no departamento, que é uma informação realmente, vamos dizer, fidedigna, porque a gente não consegue mensurar de uma forma fidedigna quantos treinadores hoje estão em condomínios, em quadras particulares. Nós temos aproximadamente 7 mil treinadores filiados ao departamento. Nesse estudo que a ITF fez, em colaboração aí com a CBT, o número estimado de clubes que a gente tem no país é de 4.500 e que totalizam nesses locais basicamente 5.200 quadras, certo? Poxa, são números bem legais, Caio. Eu fico até surpreso e de uma forma positiva desse aumento das mulheres no tênis, né? Porque historicamente sempre as mulheres foram um número muito mais baixo, né, de praticantes, e depois em nível competitivo mais ainda, né? Então acho bem legal, esse número realmente é bem expressivo. E 2 milhões e 600, como você fala, deixa eu só te perguntar uma coisinha, praticantes, qual é a medida desses praticantes? Que pratica uma vez por semana, 2 vezes por semana, X hora qual é o grau desse praticante que vocês consideram? Exatamente, basicamente praticante é quem joga tênis aí no intervalo de tempo considerado pelo menos 1 ou 2 vezes. Não é um praticante, não precisa ser um praticante ativo, Zé, que jogue semanalmente tênis. E acho que é importante reforçar, Zé, que por mais que a gente tenha um dado que chama bastante a nossa atenção, que é esse valor de 43% aí de mulheres, a gente vê que entre treinadoras esse número é de aproximadamente só 10%. Então é um número bem inferior, porque como você colocou, eu não sei te dizer hoje exatamente na CBT qual é o percentual, mas te digo que nas federações em geral, o percentual de mulheres nas competições e tudo mais é de 20%, então é um número mais baixo, né? Sem dúvida. Caio, todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido, principalmente você capitaneando aí, todos esses anos aí, e principalmente o trabalho desenvolvido na Federação Paranaense, motivou o surgimento desse livro chamado Tênis Consciência, que eu acho que é um livro muito importante para o tênis brasileiro, porque ele fala de aprendizado, mas ele é um pouco mais além da questão da capacitação dos professores, né? E eu queria até que você contasse um pouquinho desse livro. Eu dando uma olhadinha ali, eu vi que vocês se basearam num mapeamento feito no tênis paranaense, né? Então conta como é que surgiu a história desse livro, e depois nós vamos falar um pouquinho do conteúdo que ele tem. Legal, Zé, exatamente. Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe, Zé, de positivo, e acho que a maior parte das pessoas hoje reconhece, é trabalhar realmente pautado
em evidências e evidências científicas, né? Acho que você já citou isso anteriormente. E esse livro, ele parte justamente da nossa preocupação de entregar realmente o melhor possível para as pessoas que estão conosco, para o nosso tênis, seja para os treinadores, seja para os nossos tenistas. Então, em 2019, nós tiramos o ano para fazer uma série de estudos dentro do nosso contexto, para entender realmente qual é o perfil do nosso profissional, quem são as pessoas que estão jogando o nosso tênis, o que motiva essas pessoas, como os pais, né, como as crianças percebem a participação dos pais no esporte. São temas emergentes que vão nos auxiliar aí no trabalho para os próximos 4, 5 anos, com certeza, e a gente trabalhar realmente baseado não naquilo que a gente acredita ou acha, mas realmente naquilo que os fatos nos mostram. Eu vi ali, Caio, um capítulo especificamente sobre os pais. Você acabou de falar dos pais, o papel dos pais perante o ensino e a carreira do infanto-juvenil, né? Fala um pouquinho, eu acho que isso é um assunto extremamente importante, porque até o pai hoje que está agora nos ouvindo pode pensar, mas é um livro técnico, é um livro só sobre como ensinar a jogar tênis? Não, tem coisas importantes aí em relação a esse papel da família para o tenista, né? Exatamente, Zé, esse livro ele aborda diversos temas, né? E ele é formado basicamente por 3 seções principais: uma de estudos aplicados, decorrentes dessas pesquisas que nós fizemos, outro decorrente de ensaios, ou seja, a gente sabe que tem uma escassez de materiais e a gente vem realmente respondendo uma série de perguntas e desafios que os treinadores colocavam lá atrás, que eles não tinham suporte, tentando dar um caminho para eles, e uma sessão também dedicada a estudos socioculturais, em que a gente conta a história de várias personalidades do nosso tênis e de grandes eventos. E o capítulo de pais é realmente, acho que um tema muito importante. Todo treinador hoje, todas as federações têm nos pais um grande desafio. Os pais dessa geração são pais muito presentes na maior parte das vezes, e muitos deles tentam proporcionar para os filhos tudo aquilo que eles não puderam ter. E muitas vezes, nessa busca incessante aí por dar suporte, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, o que tem feito com que todas as federações maiores hoje busquem estabelecer programas específicos para pais, para ajudá-los nessa fase. Principalmente, Zé, na fase até 12 anos, né? Que é onde nós vimos ali, no nosso estudo que a gente aplicou, que a gente observa as maiores discrepâncias nos comportamentos dos pais. Então a gente viu no estudo com os tenistas paranaenses a percepção deles sobre o suporte dos pais. Eles percebem o suporte dos pais muito mais como um suporte tangível, que é um suporte relacionado ao suporte financeiro, ao suporte de levar e trazer, de dar sustentação, um suporte muito mais informativo, dos pais estarem falando a todo momento ali com as crianças, do que um suporte muitas vezes emocional, que é o que a gente sabe que é o que as crianças realmente precisam dos pais nessa faixa etária. Para as faixas etárias maiores, por exemplo, a gente não observou essa mesma diferença. O mesmo a gente pode dizer também para o nível competitivo, em que a gente vê que os participantes regionais, que são aqueles que estão iniciando a prática, eles atribuem uma valorização, né, uma percepção muito maior da presença dos pais na prática. Enquanto os tenistas mais avançados, que competem nacionalmente, já começam a ver que os pais já estão mais tranquilos em relação a essa presença. E isso, óbvio, dá sustentação para a gente fazer programas relacionados aos pais. E com base nesse estudo aqui, no ano passado, a gente fez um programa online para pais na Federação Paranaense, com aproximadamente 11 módulos específicos e com suporte ao longo desses módulos para que os pais pudessem realmente ter uma participação cada vez mais positiva no ambiente dos filhos. Você acabou de me lembrar uma história, Caio, até eu quero que você, de repente, não sei se você tem estudo sobre isso, mas de repente a sua percepção pessoal ao longo da sua experiência, de o quanto seria importante o pai ter praticado tênis ou conhecer tênis para dar esse apoio que você está mencionando. Porque eu lembrei justamente aqui, enquanto você falava, do caso da Leylah Fernandes, que está agora aí, né, na mídia. Leylah que fez um US Open espetacular, chegou na final do US Open, e ela conta a história de que o pai dela não conhecia nada sobre tênis, né? O pai dele era completamente... não foi tenista, não conhecia,
E quando ela decide que ela precisava treinar ao lado do pai, o pai vai aprender, vai estudar e aprender o que era tênis, cria um método próprio, partindo dos estudos ou das experiências dos outros tenistas, e isso leva a Leila até um X momento na carreira, que só depois então é que ela é passada para um treinador efetivo, isso já quase no fim da área juvenil. Então é um caso muito doido, né? Porque é um cara que não conhecia nada de tênis, que resolve treinar a filha e tem que aprender tudo para poder passar talvez a melhor ensinamento que ele poderia, né? Então, vem essa pergunta para você: o quão é importante para o pai ajudar o filho ele conhecer tênis, ou até melhor que ele não conheça o tênis? Zé, vamos pegar esse exemplo que você deu aí. Acho que o mais emblemático desse exemplo, né? Acho que cada um tem as suas vantagens, né? O grande desafio que eu vejo com os pais que já jogaram tênis é que esses pais aprenderam muitas vezes a jogar tênis há 25, 30 anos atrás. E a gente estava falando justamente sobre o que a gente já sabe hoje, Zé, que realmente funciona efetivamente. E os pais que muitas vezes jogaram, gostaria, né, e muitos deles jogaram bem, gostariam que os filhos tivessem a mesma oportunidade e querem que os filhos passem por aquele mesmo processo. No entanto, as crianças de hoje são completamente diferentes das crianças daquela época. Existem características hoje, as crianças a gente chama da geração Z, apresentam características que são muito distintas das características desses pais. E submeter essas crianças aos mesmos processos que hoje a gente já sabe que muitas vezes eram equivocados, muitas vezes faz com que eles abandonem essa etapa. Então os pais, eu acho que é muito importante o pai, antes de ser treinador ou não, saber de tênis ou não, saber qual é o papel de pai. E esse exemplo que você traz aí da Fernandes, eu acho muito bacana, porque a gente estudando desenvolvimento positivo de atletas e jovens, a gente vê a importância do contexto familiar e socioafetivo nessas primeiras etapas. Então, às vezes, o contexto que ele proporcionou para ela, mesmo não sabendo tanto de tênis, mas sendo um bom pai, realmente um pai que é um suporte, pode ter sido mais importante do que simplesmente a capacidade dele de ensinar direita e esquerda, porque manteve ela motivada a ficar em quadra e engajada dentro desse processo. Então, pais que jogaram tênis têm uma vantagem no sentido de que podem ser um suporte para os filhos se desenvolverem, para jogarem mais, tem um ambiente talvez com mais pessoas para colocarem os filhos juntos e entendem um pouquinho de como funciona esse processo. Por outro lado, os pais que não jogaram, muitas vezes não tiveram essa visão lá de trás do tênis que era ensinado daquela forma e talvez venham um pouco menos contaminados dessa visão. E isso pode ser uma vantagem, como eu disse, principalmente nessas primeiras etapas, porque a gente sabe que uma hora realmente vai precisar de um treinador efetivo aí, como você bem colocou. Aliás, família tem um papel tão grande no tênis, né, cara? A gente pode citar aqui vários exemplos, obviamente não vou citar nomes, mas nós já perdemos vários jogadores promissores, né, juvenis talentosos e que possivelmente teriam uma carreira muito boa pela frente, pela influência da família, né? Quer dizer, para bem e para mal, né? Mas principalmente para esse lado ruim, é que existe uma cobrança exagerada às vezes em cima do jogador ou uma expectativa exagerada sobre ele e que ele acaba não suportando, né? Exatamente. E Zé, hoje, né, como a gente está estudando muito a formação de jogadores em longo prazo, a história das pessoas que chegaram lá, a gente vê cada vez mais a importância do entorno, não só a família, mas todo o entorno. Só para exemplificar aqui, né, fora do país, hoje, a gente vê que a maior parte dos atletas de ponta, atletas olímpicos, surgem de cidades pequenas, com aproximadamente 100 ou 200 mil habitantes. E por quê? Porque justamente nesses locais, a proximidade entre a família, o treinador, a criança, facilidade de deslocamento, os pais deixam a criança o dia todo naquele ambiente, potencializa demais o desenvolvimento diversificado dessas crianças em um ambiente extremamente saudável, né, com relações afetivas, o treinador conhece o professor da escola e tudo isso facilita. É óbvio que chega um momento em que requer que essas crianças muitas vezes vão para centros maiores, mas quanto mais a gente conseguir estender esse momento, a gente sabe que hoje é melhor. No Brasil, a gente observa que os atletas olímpicos, em sua maioria, têm saído de cidades de porte médio, ali, de aproximadamente 500 mil habitantes, porque a gente sabe que a nossa realidade
muitas vezes a cidade de 100, 200 mil habitantes não tem condições realmente de instalações profissionais minimamente ali habilitados para dar esse suporte e iniciar bem esse processo. Caio, eu gostei muito também do capítulo que vocês chamam de estudos socioculturais ali, explorando aí histórias e bons exemplos aí de informação familiar, já que nós estamos justamente nesse assunto, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa sessão e esses estudos que vocês fizeram. Zé, acho que contar a história das pessoas que fizeram e fazem parte do nosso tênis, né? Eu sempre te peço ajuda aí, né, por não ter vivenciado outros períodos do tênis, e você está sempre compartilhando essas informações. Sem sombra de dúvida, é um dos pontos mais importantes para a gente revisitar a nossa cultura. Hoje, nesse final de semana, por exemplo, eu estava dando um curso aqui em BH e já encontrei diversos treinadores que não viram o Guga jogar. Então, se a gente não fomentar essa nossa cultura, se a gente realmente não manter isso ativo, a gente perde um potencial muito grande e possivelmente a nossa identidade. E ali, esses capítulos socioculturais é um resgate que a gente tem tentado fazer para manter viva a memória das pessoas e dos eventos que fazem parte da nossa história e que fizeram parte da vida de tantas pessoas que passaram pelo nosso tênis. Dentro dessa sessão, a gente conta um pouquinho da história da família Pereira, uma história extremamente bonita e vitoriosa, que serve de exemplo para todos, né? Vieram de Pernambuco cedo para Curitiba, entraram ali na academia com o Didier, e dali surgem 3 grandes tenistas que hoje têm a sua academia, que fizeram história e levaram o nome do tênis brasileiro para todos os grandes palcos do mundo. Também temos a história do Antônio Prieto, um tenista lá do Clube Curitibano, o atual diretor de esportes de raquete, foi parceiro do Guga de duplas, né, foi um excelente tenista profissional e que levou o nome do tênis paranaense também para os principais palcos do mundo. E não podíamos deixar de contar a história de 2 grandes eventos que acontecem no estado. Um deles é o Londrina Open, que é um dos torneios mais antigos realizados de forma ininterrupta do nosso calendário, um torneio que conta pontos para o ranking mundial infanto-juvenil, e o Campeonato Paranaense Interclubes de Classe, que é considerado um dos maiores torneios do mundo, e que a gente reúne na cidade de Maringá uma vez ao ano, basicamente 1.300 tenistas por equipes, vão com ônibus adesivado das equipes, e praticamente a cidade para 50 quadras para que essa competição ocorra. E nesses capítulos a gente conta um pouquinho dessa trajetória aí, de uma forma bem resumida. E que eu acho bem legal nessa estrutura do tênis paranaense que você está colocando, Caio, é o fato de você interiorizar essas competições, né? Você está falando em Londrina e Maringá, né? Maringá é lá no extremo do estado, quer dizer, são polos diferentes, né? Da capital Curitiba ali, que desenvolvem o tênis. Eu acho isso uma coisa bem legal. Exato, a gente sabe que o tênis no interior, né, principalmente nos estados que o tênis já é mais consolidado, né? A gente sabe que o tênis no interior é muito forte, né, Zé? E resgatar isso, né, manter acesa essa chama, a gente sabe que é fundamental, porque a gente observa que os clubes, né, principalmente nos grandes centros, estão cada vez mais fechados para a realização de eventos, é cada vez mais desafiador conseguir estruturas para comportar esses eventos dentro dos grandes centros, em virtude de uma série de pontos ali, mas principalmente da questão dos associados, né, que realmente mantém esses lugares abertos. Então, muitas vezes, né, essas cidades têm um poder de mobilização muito maior, né? Eu imagino que seja quase impossível pensar mobilizar 50 quadras em qualquer cidade do país. E em Maringá, em função desse ecossistema que foi montado em virtude do Interclubes de Classes, foi montado essa condição para que toda a cidade receba essas pessoas, os hotéis esperam. Ele é um evento hoje que faz parte, inclusive, da própria associação comercial da cidade, que espera esse evento e sempre está de portas abertas para realizar essa festa, em que em uma quadra você está vendo o André Sá jogar e na outra tem uma criança iniciando a sua prática no tênis, ambos jogando pela mesma equipe e um torcendo pelo outro. Muito legal, né? Poxa vida, deve ser um festival
realmente extraordinário. Era esses exemplos, né? Essa colocação do ídolo ao lado do jovem é uma coisa muito importante, né? A gente acaba não explorando muito isso no Brasil. E isso, você vê, por exemplo, a Argentina, são lugares que utilizam mais esse mecanismo, né? Caio, o livro também fala de beach tênis, né? Legal isso, porque eu acho que tem pouca coisa escrita sobre beach tênis no Brasil. Verdade, a gente, né, já identificou no Paraná muito cedo. O beach tênis entrou com uma modalidade muito forte, inclusive Maringá, né, como você colocou, interior do país, do estado, foi uma das primeiras cidades ali com um número extremamente expressivo de beach tenistas, fazendo torneio com 400 jogadores logo no início da modalidade. Pegou muito forte e, óbvio, como federação, a gente teve todo o cuidado de trazer o beach tênis junto e como capacitação também. Então, em 2019, nós fizemos o primeiro evento, realmente workshop de beach tênis do país, em que nós reunimos ali o Juca, o Narc, o Gui Prata, a Marcela, e que a partir dali os três saíram juntos para começar o programa de capacitação dentro da CBT, e nós tivemos o cuidado, né, de reconhecer nessa prática, de dar o primeiro start ali, levando um capítulo, contando um pouquinho dessa história, contando um pouquinho das técnicas e táticas básicas dessa modalidade, e tendo uma beach tenista paranaense aí de sucesso, a Marcela Vita, como exemplos ali de como praticar essa modalidade, ela que ilustra os capítulos, trazendo um pouquinho de informação especializada para os treinadores que estão se aprofundando nessa área. Caio, você tem doutorado em ciência do movimento humano, né, pela Universidade do Rio Grande do Sul. E você estava me falando que uma das coisas básicas ali é como os treinadores aprendem a ser um treinador. Conta um pouquinho sobre isso, eu achei bem curioso isso. Como a gente falou, Zé, a gente está sempre buscando entender o nosso contexto. E a minha tese eu fiz justamente no contexto do Paraná. Então eu fui entender, né, a gente validou 2 escalas para ver quais são os principais contextos e as situações de aprendizagem utilizadas pelos treinadores no desenvolvimento, do seu processo de desenvolvimento profissional. E a gente identifica, né, que muitas vezes, por mais que a gente pense que são as palestras, são os cursos que realmente auxiliam nesse processo, nós identificamos que as situações ali, que a gente chama não mediadas, ocorridas no contexto informal, ou seja, na troca de experiência com os pares, acompanhando treinadores experientes, falando um pouquinho sobre como eles pensam o processo de ensino, são fontes valiosíssimas para esses treinadores. E isso tem feito, tem uma importância muito grande para a gente, porque nos fez repensar a forma como a gente realmente elabora também os programas de formação. Se eles aprendem dessa forma, quanto mais nós conseguirmos recriar essas condições, maior a chance do que a gente está querendo ensinar fazer sentido e ter significado para esses profissionais. Então, tudo que a gente tem feito, Zé, nós temos nos pautado nisso, na preocupação realmente de compreender o contexto no qual nós estamos inseridos e, a partir daí, propor estratégias que sejam realmente efetivas. Caio, claro que não dá nem de longe para nós compararmos o tênis universitário norte-americano com o nosso, né? O nosso sistema de ensino aqui no Brasil. Mas eu ainda sinto muita falta disso. O tênis nunca conseguiu chegar na universidade como deveria chegar. Quer dizer, não sei até que ponto as universidades hoje têm até estrutura para você jogar tênis. Eu conheço algumas universidades que têm quadro de tênis, que tem tal, isso. Mas também a CBT tentou durante um período, até uma promotora também, a Tri Sports na época também tentou fazer circuito universitário, mas nunca decolou essa área no Brasil. Qual é o empecilho, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Zé, a verdade é que, né, como a gente falou, paradigmas são muito difíceis de serem quebrados, né? E o tênis, dentro do contexto universitário, ele é visto de uma forma ainda muito elitizada. E os profissionais que muitas vezes estão à frente desses cursos, eles ainda enxergam o tênis como aquele tênis que tem uma fila e tem um treinador soltando bolas. Então eles não conseguem imaginar como é que se vai ensinar tênis numa quadra que não seja convencional e com 30 alunos. É praticamente impossível na visão. E aí a gente até fez dentro desse programa nosso também, sabendo que o currículo de educação física ele vai ter que ser mudado em função de uma nova normativa aí, de uma legislação nova que está vigente, ele vai ter que ser mudado nos próximos anos.
nós fomos até essas universidades, estudamos o currículo de todas as universidades do Paraná e fomos até 10 delas, sejam elas estaduais, particulares ou federais, para entender por que o tênis não está lá, né? E o que a gente vê por parte desses coordenadores de clube, de programas de formação, Zé, geralmente que eles ainda enxergam o tênis dessa forma que a gente comentou. Então eles acreditam que eles não têm espaço para isso. Um desafio que eles colocam é que eles não têm RH especializado para trabalhar com a modalidade, né? E tem também a questão dos custos, né? Em que os próprios coordenadores veem o tênis ainda muitas vezes como uma modalidade não tão expressiva, pois desconhecem os números, e colocam que vão ensinar muitas vezes uma modalidade que a maior parte dos alunos não vão ter condições de trabalhar. E, por outro lado, né, eles apresentam algumas soluções também, principalmente por meio de projetos de extensão. Então nós temos buscado levar, até por via online, o tênis para essas universidades, para que eles possam realmente se aproximar e verem no tênis um potencial enorme. Porque hoje eu posso te dizer, Zé, que uma universidade que formar profissionais para trabalhar com tênis, com beach tênis, principalmente as particulares, vão poder utilizar, inclusive, como um retorno de valor criado para os alunos, uma possibilidade realmente real de emprego para atuar no mercado. E se as pessoas não conhecem o tênis dentro desse contexto, Zé, a chance de realmente colocar o tênis dentro desse ambiente universitário e promover essas competições fica cada vez mais restrita, e o que a gente vê no Brasil é que muitas vezes o tênis universitário, quem joga é um ex-tenista que hoje faz engenharia, um ex-tenista que hoje faz um outro curso, e hora ou outra para uma competição ali entre faculdades, eles se encontram uma vez por ano para fazer jogos, mas sem uma perspectiva realmente, como você colocou, de treinar, de se preparar para isso. Legal. Caio Cortella, para a gente encerrar, eu quero que você me conte como é que se faz para adquirir esse livro, Tênis Consciência. Imagino que ele não esteja nas livrarias, né, normais. Qual é o mecanismo que o pessoal que está nos ouvindo pode localizar o livro e comprar? Tá legal. O Tênis Consciência, se você colocar no Google, já vai sair direto, né, dentro da página da editora, mas também é possível adquirir entrando especificamente no nosso Instagram aí, da página da capacitação.tênis, e ali nos links no nosso status a gente já garante o acesso direto para buscar o livro, né, que acho que é um livro que vai contribuir bastante, tanto para os profissionais que estão aí na prática, com informações muito relevantes, mas também para os amantes do tênis, que tem temas bem variados ali dentro, que perpassam não só os aspectos técnicos e táticos da modalidade. Sem dúvida alguma, recomendo ao pessoal para ir atrás desse livro e dar uma lida séria, porque tem todos os aspectos, não é uma coisa só técnica não, tem coisa que aborda muitos outros aspectos do tênis num todo. Eu acho que isso é extremamente válido, ainda mais para o Brasil, que tem tão poucas coisas escritas e bem escritas sobre o tênis. Caio Cortella, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil e deixar você alerta que eu vou de vez em quando perturbar você e todo o pessoal da Federação Paranaense, da Confederação Brasileira na área de capacitação, porque eu acho que é um tema que a gente precisa sempre colocar aqui para o pessoal saber em que pé anda e como está essa questão do desenvolvimento do tênis no Brasil. Muito obrigado mais uma vez a você. Zé, eu que agradeço, estou sempre à disposição, sou fã do Tênis Brasil, acompanho assiduamente a minha página de abertura, e pode contar sempre conosco, porque a gente está sempre à disposição com projetos sérios aí que querem ver o crescimento do nosso esporte. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.